Eu não consigo lembrar nenhum caso das eleições mais recentes em que um candidato tenha tido essas redes sociais bloqueadas, não só uma vez, não só 2 vezes, mas suas redes sociais bloqueadas 3 vezes, como aconteceu com o Pablo Marçal nessas eleições de 2024. E não importa por quais razões as redes sociais do Pablo Marçal tenham sido bloqueadas, ou se ele cometeu de fato ou não algum ilícito, de maneira alguma a justiça poderia ter decidido, quer como punição, quer como remédio, mandar bloquear totalmente as redes sociais do Marçal. Isso é absurdo, isso é errado. Isso não se chama uma atuação preventiva da justiça eleitoral. Isso não se chama defesa da democracia. Isso se chama, sim, censura prévia. E eu vou mostrar para vocês os 5 motivos que provam que o que aconteceu com o Pablo Marçal foi sim censura pura e simples. Fica aqui comigo para entender isso. Primeiro motivo, primeira prova da censura do Marçal. O primeiro mostra mostra que essa exclusão das redes do Pablo Marçal configuram sim uma censura prévia, é que não existe na nossa legislação brasileira uma autorização para que o juiz exclua as redes sociais das pessoas. Isso não existe. O Marco Civil da Internet permite que apenas aconteça a exclusão de conteúdos considerados infringentes, ou seja, conteúdos específicos que sejam ilícitos, que sejam ilegais. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz expressamente que isso acontece por uma preocupação do legislador de evitar a censura, ou seja, excluir o conteúdo ilegal é possível, mas excluir a conta inteira de uma pessoa, aí é censura. Vamos para o segundo motivo, segunda prova. O segundo motivo é que a exclusão do conteúdo infrator específico pune a pessoa pelo que ela fez e resolve o problema do conteúdo ilegal. Enquanto que você ir lá excluir a conta inteira da pessoa, meu amigo, aí isso você está impedindo que ela faça qualquer manifestação em todo o futuro. Seja uma manifestação legal ou seja uma manifestação ilegal, nós não sabemos, porque a conta foi excluída. Justamente por isso é que é claramente uma censura prévia. Você não sabe o que a pessoa vai dizer no futuro, justamente porque você cortou a língua dela por algo que ela fez no passado. A pessoa está efetivamente censurada de falar para o seu público. O terceiro motivo é que não dá para justificar a exclusão de uma rede social de uma pessoa utilizando como argumento, como justificativa, a ação preventiva da Justiça Eleitoral para que o candidato não volte a fazer aquilo. Gente, isso seria o equivalente ao juiz mandar cortar a mão de alguém que rouba, ou castrar o estuprador, ou mandar tirar o olho de quem cobiçou a mulher do outro, ou cortar a língua de quem falar alguma coisa errada. Esse tipo de punição não existe no direito penal moderno, democrático, civilizado. Não é assim que as coisas funcionam ou devem funcionar. Você não corta a língua de alguém por algo que a pessoa fez, falou no passado, o que impediria a pessoa para sempre de falar no futuro. A pessoa que comete um ilícito responde sim por ele, deve responder. E no caso do laudo falso do Pablo, ele poderia responder por difamação contra o Boulos, praticada contra o Boulos. Ele pode ter que responder uma punição criminal, um processo criminal, pode ter que responder um processo civil, pagar uma indenização, mas só isso e não perder a sua rede social inteira. O quarto motivo é que o Pablo Marçal ele demorou anos para construir uma comunidade de quase 20 milhões de seguidores só no Instagram. Isso aí, de repente, de uma hora para outra, a Justiça Eleitoral vem e determinou o primeiro bloqueio social das redes sociais dele aí. Anos de trabalho jogados fora, com uma canetada da Justiça Eleitoral, sendo que o Pablo era um candidato sem coligação, sem tempo de TV, que não usou dinheiro do fundo eleitoral. Ou seja, a única maneira que o Pablo tinha de se comunicar com o eleitor era justamente por meio das suas redes sociais. E até isso a Justiça Eleitoral tirou dele. Ele felizmente conseguiu em horas recuperar milhões de seguidores. Mas o que acontece se um candidato não tem visibilidade, não tem a popularidade do Pablo Marçal e subitamente esse outro candidato perder as suas redes sociais? Dificilmente esse candidato vai conseguir fazer qualquer campanha ou se eleger. Isso vai se dar exclusivamente por conta de uma decisão da Justiça Eleitoral, que cometeu sim censura prévia e, portanto, interferiu de modo negativo nas eleições e privilegiou os adversários do candidato. A 5 prova de que a gente tem aí uma censura é que a justificativa dada por alguns juristas, jornalistas, de que o Pablo Marçal não foi censurado simplesmente porque ele podia criar novas contas.
é algo, gente, que não para em pé, não resiste a 1 minuto de debate, é uma das maiores burrices que eu já ouvi na minha vida. É como você dizer que se o Alexandre de Moraes mandar fechar hoje a Gazeta do Povo, era só o dono da Gazeta abrir um novo jornal amanhã. Isso é simplesmente estúpido, é imbecil, uma leitura infantilizada e pouco complexa de uma realidade que é cheia de detalhes, que é toda rica, que é complexa, tem um alto grau de complexidade, como se fosse fácil assim você construir um jornal da noite para o dia, uma rede social com milhões de seguidores da noite para o dia, um canal do YouTube, empreendimentos que levam anos e muito investimento de tempo, de esforço, de dinheiro para darem certo e terem uma audiência fiel. E, para concluir, não se trata, gente, aqui de defender o Marçal, mas sim de defender a lei, de defender a Constituição, de defender o que é certo. O Marçal foi sim alvo de censura prévia e mesmo assim ele teve a votação que teve, de mais de 1.700.000 votos. Ah, e eu digo que foi censura prévia em relação a ele, da mesma forma como eu digo que foi em relação ao Monark, em relação aos deputados que tiveram suas redes sociais censuradas, em relação a quem está exilado no exterior, os jornalistas, todo mundo, a regra aqui é a mesma para todo mundo. E aí vem o Marçal e consegue 1.700.000 votos. Isso acaba sendo uma demonstração de como que o tiro sai pela culatra, toda vez que o sistema tenta perseguir um candidato de direita. Eles fazem de tudo para tentar destruir, mas essa perseguição só faz o candidato crescer, se tornar mais conhecido, mais popular e fazer com que as pessoas comuns se identifiquem com ele, que está sofrendo aí uma opressão do sistema. Foi assim com o Trump, foi assim com o Bolsonaro e foi assim agora com o Pablo Marçal. Mas o sistema nunca aprende. Eles sempre acham que eles vão conseguir destruir a direita na força bruta. Agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui. Me conta aí nos comentários se você acha que foi errada a censura do Pablo Marçal.